e midiática. Porque, por exemplo, eu não vi nas coberturas subsequentes que eu pesquisei o fato de que a Nayara, no caso Eloá, conseguiu, no ano passado, receber uma indenização. E a mãe da vítima não conseguiu nem entrar com o processo porque o Estado não considerou que era responsável por nada do que tinha acontecido. Então, como é que a Nayara, que levou um tiro no maxilar porque deixaram ela voltar para lá, recebe a indenização, que eu não quero nem entrar no mérito assim, se o valor foi justo, mas que, óbvio, tudo bem, ela tinha que ser ressarcida de alguma maneira, e a família da vítima fatal não tem nem o direito de registrar. É uma coisa sem pé nem cabeça, né? Bom, eu vou agora. Nós temos várias perguntas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer as perguntas em bloco, sendo que tem uma pergunta aqui que ela é muito objetiva, então vou até passar na frente, porque a resposta vai ser bem rápida. É o seguinte: a Bruna perguntou qual é o nome do livro da autora mexicana que a professora Cristiane mencionou. Autora mexicana. Ela se chama Mariana Berlanga Gayon e o livro é Uma Mirada ao Feminicídio. Uma Mirada ao Feminicídio. Editora Itaca. Itaca. Obrigada, professora. Mariana Berlanga. Berlanga. Vou escrever aqui no chat, tá? Melhor, né? Porque todos podem acessar mais fácil. Bom, então vou ler as próximas perguntas. Naene fez a seguinte observação, e uma pergunta também. Pelo que eu sei do caso Eloá, o Estado não se responsabilizou somente no que houve em relação a Nayara por ter feito voltar ao local do sequestro. Queria saber o que vocês acham a respeito da responsabilização do Estado nesse caso. Lília Pugi, professora Lília. Cristiane e Cristina, a pergunta para as duas. Muito boa exposição, obrigada. Vocês podem falar sobre a narrativa espetacular que reforça o entendimento patriarcal, que patologiza e individualiza a cena? As duas perguntas são para as duas, né? Na verdade. Aí tem outras perguntas, a gente continua. Começa, Cristina. Ou eu falo primeiro? Bom, posso falar. Com relação à questão da indenização, era o que a gente estava comentando agora há pouco. Acho que essa pergunta foi feita antes dessas últimas observações. É claro que, a partir de uma imposição ao Estado brasileiro, cabe a reparação à família da Eloá, né? Caberia também uma indenização por parte do próprio agressor, mas considerando que não haverá recursos, né, satisfatórios para tal, e não há impossibilidade de acumulação dessas duas questões, porque o Estado brasileiro ele vai ser responsabilizado por outros parâmetros, né, pelo fato dele não ter respeitado a devida diligência, etc., caberia, então, essa movimentação dentro do âmbito interamericano, né, se internamente isso não foi reconhecido, essa reparação não foi concedida. Então, com relação à espetacularização e da patologização, esse discurso, né, que traz
os estereótipos de gênero, que traz a culpabilização da vítima, que, consequentemente, a revitimiza, né, que faz com que, dentro dessa violência simbólica, se reconstrua um ideal de submissão dessa mulher e de domínio sobre o corpo feminino, né, de uma possibilidade de violência, de autorização dessa violência que recai sobre a corporeidade, sobre a subjetividade feminina, está demonstrada aí nessa mídia, está demonstrada nesse relato, né, desse filme, de uma forma bastante contundente, né? E a associação, na minha fala, aos urubus, né, faz com que não apenas a mídia que está ali trazendo essa notícia e se valendo dessa violência também para fins de submeter esse corpo feminino à própria lógica patriarcal e capitalista, mas também as próprias pessoas que, se valendo dessa banalização da crueldade, né, que bebendo, né, dessa energia e dessas construções sociais a respeito dos papéis de gênero, né, e dessa subalternização da mulher, essas pessoas que estavam ali assistindo acabam corroborando essa ideia de que a violência ela não se dá apenas individualmente, quer dizer, que a gente não pode ver esse fenômeno apenas no seu aspecto individual. E por isso é legítima a reivindicação, a nossa reivindicação, no sentido de criminalizar, de se ter um tipo penal específico, de trazer uma qualificadora, ou, enfim, um outro artigo que desse conta, mas nós temos que estar atentas para o fato de que essa individualização do fenômeno acarreta também outras questões maiores, inclusive uma certa legitimidade para que o Estado retroceda no âmbito dos investimentos de políticas públicas. Quer dizer, é como se houvesse uma sensação de que agora criminalizou, então está tudo resolvido, né? O problema desse fenômeno vai ser solucionado pela esfera da justiça, do sistema de justiça criminal, quando, na verdade, a gente sabe que, ao contrário, né? Acaba revitimizando ainda mais essa mulher, acaba trazendo ela para dentro dessa lógica dos crimes passionais, né, que preside esse imaginário e as práticas institucionais, fazendo com que haja uma desresponsabilização desse agressor, né? E reforçando, mais uma vez, os estereótipos de gênero. Essa questão, realmente, ela precisa ter uma abordagem mais ampla no trabalho da dissecação dos conceitos, porque eu estava respondendo, esqueci de ligar meu microfone. Eu comecei a falar, quando eu olhei, meu microfone estava fechado. Desculpe, gente. Desculpa, Cristina, que também eu estou no meu celular e aí só aparecem 4 pessoas, eu não estava te vendo. Eu também, eu estou no celular. Está sem som de novo. Está sem som, Cristina. Cristina, está sem som. Agora sim. Nossa, gente, eu liguei e desativaram aqui. Vamos nos entender aí, peraí. Pronto, agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Sim. Então, na hora que eu comecei a falar, quando eu me dei conta, a Cristiane começou a falar, eu falei, meu Deus, eu estava com o microfone desligado. Enfim, como é que funciona a cobertura jornalística? Na prática, né? Então, eu acho que em tudo tem uma espécie de repercussão desse modelo, né? Como no caso da parte jurídica, a pessoa passa por uma delegacia de polícia, onde ela primeiro vai falar com um policial que tem uma atitude completamente machista, e até chegar no cumprimento da lei, a mulher tem que ser humilhada, porque passa por situações humilhantes, e ela não tem ninguém ali que possa fazer a vez de garantir um espaço realmente legítimo dela, exercer seus direitos legais, enfim. Mas a cobertura jornalística funciona assim. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma condição de consulta imediata no celular ao Google para ter todo o passado daquela matéria, todo o passado daquela história. Então, antigamente, você recebia uma informação do chefe de reportagem,
olha, vai no endereço tal, que tem um cara mantendo uma mulher de refém e tem mais 2 mulheres dentro do apartamento e ele está ameaçando matar essa mulher. Então, a pessoa chega e começa a fazer perguntas às pessoas que estão por perto, que possam dar um mínimo de dados, e demora até que essa história seja constituída de uma maneira mais real e mais profunda. Então, o que entra em ação? O que entra em ação é o estereótipo. O que entra em ação é o senso comum. Porque o repórter tem que falar alguma coisa. Ele está lá, muitas vezes, incitado a entrar ao vivo. Ele não tinha, elas ou eles, não tinham os dados suficientes. Então, uma mulher que está presa porque o namorado, com quem ela já tinha ido e voltado várias vezes, estava ameaçando. E aí começam as formas mais do que conhecidas e padrão de narrativa, ao ponto das repórteres mulheres repetirem um crime por ciúme. Ora, pelo amor de Deus, gente, um crime por ciúme? Então, a pessoa não apura exatamente o comportamento, não vê com seus próprios olhos aquela atitude desequilibrada, não cobra do policial a incongruência das ações. E isso é uma coisa tão forte, e essa coisa de obter a audiência a qualquer preço é tão forte que depois que todo aquele discurso mais ou menos pró-visão masculina já tinha deixado com que o Lindenberg tivesse horas e horas e horas de estrelato midiático, quando ele é preso, quando ele é subjugado, aí tem aquele policial que pisa nele. Quer dizer, não existe uma lógica maquiavélica, existe uma verdadeira torrente de ações mecânicas, né? De violência, de falta de cuidado, na maneira como as informações são trazidas, na maneira como as condutas são orientadas. E depois o chefe da polícia vai justificar de uma maneira que você escuta e diz assim, não estou entendendo. Ele era só um rapaz de 22 anos. Parece até aquela música, era um rapaz que amava os Beatles e os Rolling Stones e foi parar naquele lugar. E o próprio rapaz, ele num lugar que não tinha condição de estar, ele começa a dar declarações que ganham espaço na mídia de que tinha um diabinho e um anjinho. Olha o nível de recurso estereotipado de cada fala, de cada narrativa. Então, quando aquilo ganha, na pergunta da Lília, o status de espetacularização, vale o script mais senso comum que vier à tona, até o fim fatal. Aí desce a cortina. Mas, até então, o espetáculo tem tudo. Tem muita gente comentando, sem informação, tem tempo de ao vivo, tem uma entrada imprópria de jornalistas dialogando com uma pessoa que está inteiramente desequilibrada e de quem depende a vida de mais 2 ou de mais 3. Então, é um grau assim, de dissociação de responsabilidade civil muito grande. Aí você pode colocar todo o peso dessa responsabilidade no aspecto policial, ou no aspecto social, ou no aspecto jurídico, é um conjunto. Então, algumas coisas têm que ser analisadas ponto a ponto. O que deveria ser tolhido e limitado
naquela cobertura. Devia ter alguma coisa ali que passasse a falar a consciência dos jornalistas responsáveis por aquela cobertura, limitando o espaço do desequilíbrio daquele sujeito que estava sendo mobilizado emocionalmente. Tem a questão da polícia. Por que a polícia deixou aquela moça voltar? Depois tem a questão de fundo, que é o que garante, muitas vezes, ou a impunidade ou o direito, que é a base legal, a base jurídica. Então, existem muitos níveis nessa cebola que vão determinar uma fragilização, uma vitimização a priori da mulher ali. Perfeito. Nós estamos com uma questão de pouco tempo, né? Já são 16h15, 16h20. Eu vou autorizar uma pessoa que já está há muito tempo para fazer a pergunta dela. Ela voltou para a plataforma, o nome dela é Bárbara Mello. Eu vou pedir para a Bárbara fazer a pergunta oralmente e depois eu vou ler todas as perguntas, tá? Todas em bloco, tá bom? Bárbara Mello, por favor, pode fazer sua pergunta verbalmente. Depois eu faço todas as outras perguntas escritas no chat em bloco. Tarde, estão me ouvindo? Sim, sim. RJ, faço gestão pública. Atualmente estou presidindo a União Brasileira de Mulheres aqui na capital do Rio, movimento feminista. E a minha pergunta é, dentre, né, ainda naquele estereótipo dos urubus, né, da mídia, a gente vê também muitas mulheres na mídia, Sônia Abraão, algumas outras, né, até aquela moça do Fantástico que entrevista a amiga do Eloá, entre outras, e eu queria que vocês falassem um pouco desse papel também contraditório das mulheres na mídia nesse momento, né? Se vocês veem, se hoje em dia, por exemplo, o papel seria outro, se vocês acreditam que se o caso Eloá fosse agora, pelo menos as mulheres dentro da mídia tratariam de outra forma, né? Como essa contradição? Minha pergunta é essa. Adma, eu acho que, dado o avançar da hora, talvez seja bom ler, né, as outras perguntas, né, e aí vocês, de repente, Cristiane e Cristina, respondem, né, as perguntas que estão todas ali, né? Porque... Foi o que eu propus isso, né? Eu propus isso. Para que, né, não demorássemos muito. Eu propus isso agora. Só para você ir lendo as perguntas, Adma, as outras perguntas, né? E aí a gente faz Agora, esse bloco vocês final. preferem que eu leia agora, né? Lê logo as perguntas todas, né? Mais a pergunta da Bárbara, e aí a gente fecha esse bloco, né, de perguntas para a gente poder finalizar, que já são 4h20, né? A Amanda fez uma pergunta que, de certa forma, já foi respondida pela professora Cristina. O que pode ser feito para resolver esse problema de despreparo total da polícia, como vimos no caso da Eloá? A professora Cristina abordou a questão do despreparo da polícia, né? Se as professoras quiserem desenvolver um pouco mais, né? Podemos. Juliana fez uma pergunta para a professora Cristiane e uma para a professora Cristina. Para a professora Cristiane, no documentário, entre tantos tipos de violência, Eloá também sofreu violência psicológica. A meu ver, do sequestrador, da mídia, a televisão estava ligada da casa dela e do Estado. O que pode se fazer efetivamente para combater essa modalidade de violência, que para muitos não é reconhecida como forma de violência? A Juliana faz a pergunta para a professora Cristina. Vimos que os homens e as instituições são os, digamos, verdadeiros donos, entre aspas, das narrativas nos casos de violência contra a mulher. Na sua opinião, professora Cristina, considerando as suas observações sobre a importância de como se narra uma história, quem foi o grande narrador do caso Eloá, o sequestrador ou a mídia? Foi a mídia, que deu a ele a palavra e incentivou o lugar de fala dele,
e proporcionou a ele espaço para que ele justificasse a decisão que ele tomaria. Então, a mídia ratificou o lugar dele como aquele que detinha o poder decisório naquele momento, no imaginário do próprio Lindbergh. E, em relação à outra pergunta, deixa eu me lembrar aqui como é que ela trouxe a pergunta. Você pode me lembrar, por gentileza? Que aí eu já resolvo logo e passo para a Cristiane. O que pode ser feito para combater, né, o despreparo da polícia? Foi a pergunta de Amanda. O despreparo das pessoas como um todo. Não, ela perguntou se hoje aconteceria do mesmo jeito, não foi isso? Como é que seria hoje a cobertura? Ela pergunta das mulheres, especialmente, né? Como seria a abordagem das repórteres? Das mulheres, hoje. Hoje em dia, principalmente, né? Se a mídia abordaria de forma diferente, especialmente as mulheres, né? As repórteres mulheres, né? Olha, tem uma coisa que eu costumo dizer em sala de aula muito frequentemente. Existe uma diferença entre a deontologia, a razão pela qual o jornalismo existe, que é você estar presente no lugar e você reportar, contextualizando o que está acontecendo para quem não estava no lugar. Existe a mídia, que é o espaço por onde trafega aquela informação para chegar de um lugar a outro, e existe o jornalista, a pessoa do jornalista. Então, o preparo das jornalistas pode estar sensibilizado por uma ação política mais consistente no sentido do lugar social da mulher e dos direitos da mulher. Se esta mesma mulher que está naquele lugar não tiver essa clareza, ela vai repercutir do jeito que ela vê. O espaço midiático vai trabalhar politicamente aquilo de acordo com seus próprios interesses do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, a razão de ser, de existir o jornalismo, ele também está no mesmo lugar, mas a deturpação do uso dessa prática poderá se repetir, infelizmente, com muito pouca diferença do que aconteceu há 10 anos atrás. Ok. Então, eu faço a pergunta da Juliana. A professora Cristina já respondeu. Agora, vou repetir a pergunta para a professora Cristiane. É a seguinte: vimos que os homens e as instituições são os, digamos, verdadeiros donos, entre aspas, das narrativas, no caso de violência contra a mulher. Perdão. Professora Cristiane, desculpe. No documentário, entre tantos tipos de violência, Eloá também sofreu violência psicológica, a meu ver, do sequestrador, da mídia. A televisão estava ligada na casa dela, e do Estado. O que se pode fazer efetivamente para combater essa modalidade de violência, que para muitos não é reconhecida como forma de violência, a violência psicológica? Pois é, eu não sei se eu sou muito pessimista, mas o fato é que eu tenho apostado cada vez menos no sistema de justiça e cada vez mais em políticas públicas outras, né? Especialmente numa educação não sexista. Então, me parece que a questão da conscientização, da formação de redes, da participação das mulheres coletivamente em organizações, instituições, né? A própria Bárbara aqui, né, da AMB, né, eu também faço parte, Bárbara, então, de estar junto. Eu acho que é isso, eu acho que é essa mobilização, aquilo que eu falei a respeito da toma dela palavra, da toma dela caia, quer dizer, não nos calarmos, né, a gente se apoderar desse instrumento potente que nós temos, que é a nossa voz, que estão as nossas atitudes, são os nossos movimentos e ações, para que a gente, a partir dessa energia, a gente consiga resistir, né? A gente consiga superar essa violência, porque não é esperando que o patriarcado faça pela gente que a gente vai conseguir resistir.
né? Então, para deixarmos de ser subalternas, né? Usando de novo esse termo da Spivak, né? Para que a gente possa, inclusive, ter consciência das violências que sofremos, a gente precisa dar a mão, a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa fortalecer os equipamentos, a gente precisa construir esses espaços de diálogo e de debate e de amparo, de afeto, de acolhimento, né? Então, aposto cada vez mais nessa política, que às vezes nem é uma política efetivamente institucional ou estatal, né? Senão a política construída por nós. E por isso, também me parece que as mulheres da mídia só terão esse compromisso, esse comprometimento deontológico, né? Ético, né? Na medida em que elas se entenderem como pessoas que também são responsáveis de alguma forma, exatamente, responsáveis por essa formação, por essa conscientização. Quer dizer, não dá, assim como na mídia, não dá para o Poder Judiciário se isentar de toda essa responsabilidade. O Poder Judiciário é um poder constitutivo do Estado. O Estado brasileiro assumiu compromissos internacionais, assumiu o compromisso constitucional de trabalhar em prol da eliminação da violência contra a mulher. Claro que a eliminação é uma utopia, mas pelo menos para a gente lutar para minimizar, né, a violência contra a mulher. No entanto, as práticas insistem em ser inconstitucionais, as práticas insistem em violar nos nossos direitos e vidas, na nossa saúde, inclusive dentro da própria política de saúde, né, o quanto se fala ainda em direitos sexuais e reprodutivos e o quanto ainda se criminaliza o aborto, enquanto ainda se propõem medidas dentro do âmbito legislativo, né, que visam a fortalecer o nascituro em detrimento da mulher, etc, etc. Então, o despreparo da polícia vai nessa mesma lógica, entende? Não vai dar para a gente trabalhar uma erradicação, uma eliminação, uma minimização dessa questão do despreparo da polícia se também não houver esse comprometimento do próprio setor de polícia com os direitos humanos das mulheres, né? E aí fica uma questão que eu queria deixar para uma reflexão e, eventualmente, para uma conversa depois, associando a ideia de feminicídio de Estado a uma ideia que a criminologia crítica vem trabalhando já há muitos anos, que é da seletividade punitiva, né? Os nossos cárceres são formados por pessoas que são previamente selecionadas, né, a partir de marcadores sociais como classe, raça e agora também gênero fortemente a partir de crescimentos absurdos dos dados de encarceramento feminino. Mas assim como o Estado seleciona quem ele vai punir, o Estado seleciona quem ele vai reconhecer como vítima. Obrigada, professora. Eu vou ler, antes de terminarmos, eu vou ler só uma perguntinha, a última pergunta da Gisele, que foi a última. A professora Lília Pugi parabeniza as convidadas, parabeniza o CRM, muito obrigada. Naene fez um apontamento sobre não ter pessoas especializadas, né? Nenhum profissional com formação na área de direitos da mulher atuando. Então, vou fazer a pergunta da Gisele. Gostaria de saber se vocês souberam do caso Maiara, feminicídio ocorrido em Valença, entre o estacionamento da universidade. Como obter uma medida protetiva em caso de ameaça de morte, quando a única testemunha é o filho da vítima e a delegada se recusa a registrar a ocorrência? Meu nome é Gisele, sou advogada, integrante da coletiva feminista Clementinas. Após a resposta a essa pergunta, nós pedimos às nossas convidadas, a professora Cristina, a professora Cristiane, para fazerem suas considerações finais. Ok? Bom, eu não soube desse caso, então eu não me vejo em condições de fazer uma avaliação responsável, porque eu não acompanhei. Não sei se a professora Cristiane acompanhou. Não, assim, vou falar genericamente a respeito de quais seriam os caminhos possíveis, né? Na verdade, não é o fato de haver apenas a testemunha do filho que vai impedi-la de ter a medida protetiva. Agora, também não é só uma delegacia que é competente para
startar esse pedido de medida protetiva, né? É possível que ela vá diretamente ao núcleo da Defensoria Pública, né, que infelizmente no estado do Rio de Janeiro, no DEM, só existe na capital, é um pouco longe, mas quem sabe acionando os próprios centros de referência locais, seja possível, né, de haver um encaminhamento. Hoje em dia se tem, como eu falei, isso foi lançado recentemente, semana passada, um convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a UFRJ, um site onde há, depois eu posso pedir para as meninas para compartilharem com vocês, um site onde há a possibilidade do pedido ser feito online diretamente para as juízas. Então, é também uma possibilidade. Agora, assim, a delegacia de polícia, ou melhor dizendo, os juízes, as juízas, elas não necessitam do registro de ocorrência para efeitos de concessão de medida protetiva. Então, se a delegacia de polícia ela não quer registrar, isso não impede que a mulher vá diretamente ao órgão da Defensoria Pública ou diretamente ao Ministério Público e solicite essa medida protetiva. Ou até alguma outra delegacia, porque não é exclusivamente a DEAN que tem atribuição para tal. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Então, ou não, né? Não? Vamos, então, para as considerações finais, né? Professora Cristina Rego Monteiro, quer comentar alguma coisa? Mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade de me trazer a reflexão a respeito desse assunto tão presente, mas que, quando nós observamos casos específicos e o encaminhamento da estrutura dessa questão do espaço feminino nos direitos humanos, sempre é uma oportunidade para a gente examinar com mais rigor, com mais atenção. Eu achei uma oportunidade muito boa. O Centro de Referência faz muito bem de estar trabalhando dessa forma. Sou grata pelo convite, a minha pessoa, e gostei de ouvir a professora Cristiane também. E acho que toda a reflexão deve levar a um encaminhamento objetivo, possível, para auxiliar as pessoas que não têm os recursos intelectuais, os recursos materiais, financeiros, para poder se proteger em caso de necessidade. Então, as ações que cada um de nós pode levar adiante é no sentido de pensar na fragilidade de quem não tem estruturas a seu favor, acessíveis, tornar essas estruturas acessíveis. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela teve uma importância muito maior do que o que ela já é de importante pelo direito que ela traz de a possibilidade de recurso e ação jurídica. Ela trouxe uma voz simbólica de possibilidade de defesa e fala da mulher. Então, quando alguma coisa acontece, ela precisa ter uma força, não só logística objetiva, mas que ela possa chegar à compreensão de muitos. Porque nós falamos, às vezes, eu falo muito dentro de um universo onde existe jargão, os jargões jornalísticos, a naturalização de atitudes jornalísticas que são aceitas e repetidas, como no caso daquele apresentador da Record, que diz imediatamente, não, na Record nós trazemos os assuntos com ética, sem qualquer sensacionalismo. Ora, era evidente que naquele momento estava se fazendo uma cobertura sensacionalista. Então, essa fala automática e os jargões automáticos, tanto na área de comunicação, de jornalismo, quanto na área da ação jurídica, quanto na área da ação policial, nós precisamos chegar perto da compreensão das pessoas e facilitar as ações que as pessoas possam acionar para se sentir mais seguras. Então, eu faço votos
de que todo trabalho que é desenvolvido, tanto pelo centro de referência quanto pelos pensadores de cada campo, se naturalize de uma forma mais simples e mais acessível. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristina. Agora, a professora Cristiane, pedimos para você fazer suas observações finais. Eu quero fazer primeiro uma declaração de amor. Uma declaração de amor às companheiras que estão aqui, especialmente a professora Lília, a Adriana, a Marisa, pessoas que me ensinaram muito. A Lília foi a grande responsável por me proporcionar essa oportunidade de estar lá na supervisão da equipe jurídica, e aqueles encontros todos que nós tínhamos nas tardes de sexta-feira me marcaram profundamente. Assim, tudo que eu aprendi foi com vocês, né? Foi com vocês mesmo. Porque nos cursos jurídicos, esse é um outro ponto importante, assim como eventualmente também nos cursos de comunicação, Cristina, esse olhar voltado para os direitos humanos das mulheres é muito raro, né? Você ter uma perspectiva de gênero dentro desses cursos é uma perspectiva muito rara de acontecer, quiçá de forma transversal, né? Mas quando se tem uma disciplina, né, optativa e tal, na sexta-feira à noite, tipo último tempo, de 8 às 10 da noite, né? Então, a gente tem que também trabalhar dentro da estrutura universitária para o reconhecimento da importância dessa temática, né? na construção dos nossos currículos. E também aproveitar para, além de agradecer, obviamente, né? Já declarei meu amor e, por isso, o meu afeto já vem aqui em forma de agradecimento também, mas ler rapidinho o que um promotor de justiça falou num julgamento do Tribunal do Júri sobre feminicídio, que ele vai na sua exposição, né, oral, ele vai dizer: o feminicídio só pode ser praticado por um homem contra uma mulher. Já começa essa afirmação, né? Qualquer homem é capaz de perder a cabeça. Ele perdeu, falando do rapaz, ele perdeu a cabeça porque desconfiava que ela o traía. E na hora da raiva saiu esfaqueando a mulher. Onde tiver um homem e uma mulher, pode ter nheco-nheco. O modo de vida de um casal dentro de 4 paredes é problema deles. Enquanto um não enfiar a faca no coração do outro, nós não temos nada a ver com isso. Mas isso acontece pelo monstro da passionalidade que fica na cabeça da pessoa. Nós somos machistas, eu sou machista, mas quem quer ter o estigma de corno? E aí ele segue falando tantas outras coisas absurdas, mas essa ideia de que ele estava com raiva e ele perdeu a cabeça, de que ele estava completamente descontrolado, de que era uma pessoa que só realizou aquela conduta pelo fato de estar descompensado naquele momento, é uma ideia que precisa ser superada. Porque talvez aquele homem, numa situação em que houvesse um outro homem, não agisse da mesma forma. A gente não pode pensar, portanto, tratar a passionalidade como algo que seja capaz de, a partir de argumentos biologizantes ou de uma desculpabilização social, acolha ou minimize a gravidade da violência praticada contra uma mulher. É isso. Obrigada. Olha, agradeço imensamente a professora Cristina Rego Monteiro da Luz, a professora Cristiane Brandão, pelas excelentes, pelas brilhantes exposições. Agradeço a todo o público que participou do debate, que veio nos assistir. E eu passo, então, a palavra para a nossa coordenadora, Adriana Silva, para as considerações finais. Eu estou muito na linha da Cristiane, não tenho muito o que dizer, né? Só agradecer esse momento que nós tivemos aqui, essa tarde maravilhosa de tantos aprendizados, né? É impressionante como esse é um tema que a gente precisa debater cada vez mais, né? E cada vez que a gente debate, a gente aprende mais um pouquinho, né? E a gente está a todo momento aqui nessa troca, né, de conhecimento, aprendendo a todo momento. É um pouco do que a Cristiane falou, a gente precisa inserir um pouco mais esse debate dentro da universidade, dentro dos cursos. A professora Cristina estava falando, né, do olhar da formação dessa jornalista de hoje em dia, né? Mas
mas será que a jornalista de hoje em dia, lá, que está na faculdade lá da comunicação, ela está tendo contato com esse debate, né? Como a gente gostaria que tivesse? Eu fiquei reflexiva sobre isso, né? O quanto essas estudantes que estão lá atualmente estão tendo contato, né? E é aquela coisa... Na ECO, sim. Na ECO, sim. Que bom, não, que bom, né? Eu estou vendo o quanto isso tem sido importante, né, nesse momento, né? E quanto os cursos têm mudado suas visões, né? E que esse conteúdo ele precisa entrar em todos os cursos, porque esse tema de gênero, raça, né? E ele precisa entrar é um tema transversal que precisa estar em todas as formações, né? Aí pensar, engenharia não tem nada a ver, mas e a acessibilidade que ele vai montar ali uma casa, se for um engenheiro, né? E como é que ele vai pensar a lógica ali para uma mulher? Tudo é um tema transversal, né? É um tema que precisa ser não somente debatido dentro da universidade, valorizado cada vez mais o conhecimento de fora da universidade, né? E dessa forma a gente consegue construir um pouco mais de debate e cada vez mais as pessoas vão ver uma situação dessa e vão achar absurda. Hoje em dia a gente vê o caso Eloá, a gente vê de uma outra forma porque a gente pensa de uma outra forma, né? A gente vê de uma forma mais crítica. Talvez na época, eu como era mais nova, né, muitos anos atrás, eu não tivesse o pensamento crítico, isso ia falar, nossa, o que vai acontecer? Ficava só no nível da curiosidade, né, do que vai acontecer, como muitas pessoas ficaram. Hoje em dia, se tivesse um caso Eloá, eu ia ficar, pelo amor de Deus, para de passar isso, e não sei o quê, porque a crítica que a gente vai tendo vai sendo cada vez maior, né? Que a gente amplie cada vez o nosso pensamento crítico, para que a gente veja um caso desse de forma a se horrorizar e entender que isso não é possível de ser feito e conduzido dessa forma. Mas agradeço muito, eu gostei muito de todo o conhecimento das perguntas das pessoas, das falas, né, de Cristiane e Cristina. Agradeço Lília por estar aqui presente, sempre bom estar junto conosco. E todas as pessoas também que se dispuseram a estar aqui com a gente nessa tarde. Estejam com a gente semana que vem também, quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, só vai ser plataforma diferente, vai ser pelo YouTube, porque como vai ser sobre com mulheres com deficiência, a gente vai ter intérprete de Libras, e aí vai ser uma coisa mais assim, detalhada. Então, fica o convite para quem quiser detalhe como se inscreve, entra nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aí se inscrevam lá para poder participar com a gente semana que vem, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Beijo para tchau. todos. É bom tirar uma foto, né? Todo mundo abrir rapidinho aí para tirarmos uma foto. Quem puder, quem se sentir à vontade, né? Pode abrir aí para a gente tirar uma foto, porque no primeiro a gente tem foto. Vamos tentar ver se a gente consegue no segundo agora, segundo cine. A Adma está fechada. Adma, abre rapidinho aí. A Adma está aberta, não, mas quem mais? Eu abri. Porque ela está em outra, ela está em 2 lugares. Tirar do outro. Espera aí. Acho que foi aqui. Foi? Oi? Consegui aqui. Ai, que bom. Depois manda para mim, gente. Manda Por sim. favor. Obrigada. Adorei. Semana que vem estaremos juntas de novo aqui, mas para outra discussão. Tá bom? Dia 9. Tchau. Dia 9. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. beijo. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, tchau. Boa tarde a todos. Obrigada, beijo. Cristiane, equipe, Tchau. participantes. Lília, Pogi, saudades. Tchau, tchau. Beijo. Fechar a Tchau, tchau. plataforma, gente. Tchau.